o São Paulo tem elenco para isso e não acho que o Carpini, mais uma vez, conseguiu fazer esse elenco funcionar, né? Essa insistência no 4-2-4, gostaria de ouvi-lo a respeito, né? O que ele achou que ia funcionar, mas ele tem recurso no banco. Tudo bem, ele perdeu o Ferreirinha, ele sofreu, né, desde o começo do ano com lesões e com ausências, mas o São Paulo tem um elenco mais forte que o elenco do Novo Horizontino, então não dá para dizer que ele não tinha peças, e a opção, por exemplo, de colocar o Rames já ali na reta final do segundo tempo, foi uma opção dele, né? Ele podia ter colocado mais cedo. E aí o lance do pênalti, aí eu vou querer te ouvir também, Tirone, mas assim, se é um Tite, se é um Abel Ferreira, se é um cara que tem uma moral já estabelecida, ele vai para a coletiva de imprensa e vai dizer que foi o cara que não quis bater, vai jogar essa nas costas do Rames Rodrigues? Ou então, se é um cara desse, ele não tem o poder de convencer o Rames Rodrigues a bater? Porque como assim? Para mim, o cara é um jogador de Copa do Mundo, um jogador de nível topo europeu, vai chegar numa quarta de final de Campeonato Paulista e vai dizer não quero bater, não tô com confiança para bater? Não pode, gente. Não tem a menor condição. Assim, alguma coisa nessa relação tá muito errada. Tá muito errada. Nessa relação entre o Carpini e o Rames, entre o Rames e o São Paulo, porque para mim é injustificável um cara desse tamanho não bater entre os 5 e não bater entre os 7. Né? Então, sem dúvida, tem aí erros do Carpini, mas o time do São Paulo não jogou bem, né? Como diz o Abel Ferreira, tem o papel tático do jogador e aí tem do treinador e aí tem a parte técnica dos caras entregarem dentro de campo, o que também não aconteceu. Mas, de novo, méritos do Novo Horizontino, que faz uma campanha excelente no campeonato e que podia, inclusive, ter classificado em primeiro no seu grupo, né? Só não passou aí pelo saldo de gols e deu muito trabalho a todos os grandes. Mas eu acho que fica aí essa dúvida se o Carpini é o Carpini do comecinho daquele trabalho, que ganhou do Palmeiras na Supercopa, né, quebrou o tabu com o Corinthians, ou se ele é esse cara que tem dificuldade de ficar entre os 4 no Campeonato Paulista, que não deveria ser tão difícil assim com esse elenco que o São Paulo tem na mão. Eu concordo muito com você, né? O Novo Horizontino, claro que é um time muito bom, muito bem montado pelo Eduardo Batista e tudo mais, mas estamos falando de prateleiras diferentes, divisões diferentes do futebol. E o São Paulo foi eliminado com recorde de público, mais de 55 mil pessoas dentro do Morumbi. Sobre as suas perguntas sobre a questão dos pênaltis, essa foi uma questão na hora da coletiva, porque, claro, o Carpini foi perguntado sobre isso. E aí disse, não, né, a confiança, os jogadores começaram a falar quem batia e ele não falou e tudo mais. Acabou ficando ruim pro Rames. Agora, a única dúvida que eu tenho é se o Carpini fez isso de forma deliberada, para falar o cara não quis bater, ou se ele se atrapalhou na resposta, quis poupar todo mundo e tudo mais. Porque depois ele falou, não falei que ele não quis bater, eu falei que tinha outros que estavam mais afim e tudo mais. O fato é que ficou ruim pro Rames, né? E aí eu ouvi uma frase hoje mais cedo, li uma frase hoje mais cedo, de um São Paulino conhecido meu, ele fala, se o Rames não tá lá para bater um pênalti contra o Novo Horizontino nas quartas de final do Paulistão, ele tá lá para fazer o quê? Né? O que o Rames tá lá para o quê? Para dar passe de peito? Para que ele tá lá? Né? Se nessa hora você tem que recorrer ao Pablo Maia, que é muito bom jogador, mas é jovem, ao Diego Costa, que é um bom zagueiro, mas é jovem, e esses caras que erraram, né? Esquece não, o Pablo Maia não, o Diego errou, o Rames vai assumir alguma coisa, eu vou fazer quando, né? Para que o São Paulo tem um jogador desse tamanho? Exatamente. Aí até, né, na hora que ele entrou, teve uma falta, né, perigosa para o São Paulo bater. Eu até falei, será o Rames já entrou? Porque ele estava na beira do campo, e aí acabou batendo na barreira. E, é isso, né? O cara, eu fiquei pensando, né? Se o cara não quis bater, né, ele não tem confiança para bater, pelo amor de Deus, um jogador desse tamanho não tem confiança para bater pênalti num momento como esse, de fato, né? Diz muito sobre a personalidade do cara. Se ele não bateu por vingancinha, do tipo assim, me botou no final do jogo, agora também não vou resolver. Aí é pior ainda, assim, não tem, para mim, nenhuma justificativa plausível, nem que o cara tivesse sentindo a perna, porque, Tirone, você vai lembrar, um rapaz jovem, mas vai lembrar, final da Copa de 94, jovens, pesquisem, Google, o Baresi não tinha perna para bater, o Baresi estava morto, mas o cara falou, eu sou o Baresi, disputa de pênalti, final da Copa do Mundo, eu tenho que bater. Né? Bateu mal, perdeu, mas o cara estava lá. Né? É o cara que está lá, inclusive, para perder o pênalti. Né?
porque acontece, os grandes craques perdem pênaltis importantes, mas, pô, não tem justificativa. E aí eu fiquei com essa dúvida em relação ao Carpini, de gestão de elenco, porque, assim, eu sou muito contra o cara que lava roupa suja em coletiva. Era uma das coisas que mais me incomodava no Rogério Ceni, por exemplo. Né, o cara vai e dá nome, né, quem foi mal, quem não foi. Eu acho que, assim, é papel do treinador proteger o seu elenco no momento que você, né, publicamente, pelo menos, de frente para a imprensa. E aí depois você cobra os caras no vestiário. E aí por isso que eu pensei, assim, o Carpini estava ali sendo cobrado, chamado de burro. E ele falou assim, eu não vou pagar a conta do Rames Rodrigues também, né? Eu já estou pagando uma conta muito alta, essa daí eu vou botar na conta do Rames, que não quis bater, teoricamente, aí a gente não sabe. Mas, assim, para mim é uma questão muito séria. Um jogador desse tamanho no elenco não está entre os 7 batedores, né? Então, assim, o Rafael ia bater pênalti antes dele. Então, eu acho uma questão bastante complicada, que, para mim, talvez seja um dos pontos principais a se tirar dessa derrota, que é essa gestão do Rames dentro do elenco, porque, né, já que ele ficou e o Carpini precisa administrá-lo, ele precisa entregar mais, né? E talvez o Carpini precise utilizá-lo mais, né? Como eu falei, só colocou ele no finalzinho do jogo, mas é uma relação que fica bem abalada e que agora tem esse hiato, né? Até conseguir recuperar, vai aí, né, ficar nesse descanso um pouquinho maior, né, fora do Campeonato Paulista, até voltar a jogar. E, né, fica aí essa questão, e o Carpini vivendo esse momento, pagando o custo de ser um treinador jovem que ainda não tem essa bagagem para gerenciar esse tipo de situação. E é curioso, né, Alicia, que o Carpini ele consegue duas coisas muito importantes. Ele ganha do Palmeiras a Supercopa e depois ele acaba com o tabu do Corinthians. E aí a conversa é, bom, agora tudo bem. Agora só vamos pensar em alguma coisa no Libertadores. Aconteça o que acontecer no Campeonato Paulista. Esse crédito foi esfarelado, foi evaporado de uma maneira tão rápida que é muito impressionante, né? Que outro treinador que tivesse conseguido esses dois feitos, ganha do Corinthians e Itaquera, coisa que o Dorival não conseguiu, o Diniz não conseguiu, o Rogério não conseguiu, ninguém conseguiu. O cara vai lá e consegue. Ganha do Palmeiras, que é o time mais forte do Brasil, um dos mais fortes do Brasil. Aí você ganha um crédito imenso. E ele esfarela, esse crédito é esfarelado muito rapidamente. O que está acontecendo agora, essa questão do Rames é importante, mas ela, dentro do que foi o contexto do jogo, ela ficou quase que em segundo plano. Primeiro, porque é isso que a gente está vendo aqui na tela agora. É o estádio chamando o treinador de burro. Eu sempre digo, é muito diferente o cara chamar o cara de burro na internet, aqui nas redes sociais, e o cara chamar ali, no estádio. É outra história, é outra pressão, é outro olhar que, inclusive, dirigentes têm. Quando tá na orelha dele, o cara ser chamado de burro. Esse é um ponto. E o segundo é que o que o Carpini está fazendo, me parece, queria que eu ouvir você. Ele está, exceção do Rames, que ele falou que não quis bater pênalti, ele está compondo com todos os medalhões. Então joga o Rafinha, joga o Lucas, joga o Luciano, joga todo mundo. O Rames jogou um pouco, mas o resto, todos os medalhões jogam. Ele não escolhe caras para jogar, joga todo mundo. Ontem só não jogou o Caleri porque estava machucado. E aí chega no fim do jogo, o Lucas dá a declaração. É um absurdo vocês pensarem em demissão agora. O trabalho do cara é ótimo, tá começando agora. Ele tem a chancela do principal cara do time. E aí a diretoria fica nessa. E agora? O que vamos fazer? Pois é, né? E assim, é uma estratégia que ele tem, mas que só vai até o, né, segundo, terceiro, quarto péssimo resultado, porque não há elenco, não há chancela que segure um cara que siga mal dentro de campo, né? Que siga sendo eliminado. Então, vale lembrar que o São Paulo chegou à partida com o Novo Horizontino com um pênalti no apagar das luzes no jogo contra o Ituano. Por muito pouco, não vai nem às quartas de final, estava eliminado assim como o Corinthians, né? E aí é aquela coisa, né? O olhar que se tem para esse início de trabalho, você pode ver como, né, quebrou o tabu, ninguém conseguiu e tal, mas o Novo Horizontino de ontem meteu 3 no Corinthians, na Neoquímica Arena, né? O Corinthians fazia um início de campeonato trágico, né? O Palmeiras jogou muito mal
e ganhou dos pênaltis no Palmeiras, que também todo mundo ganha, né? De fato um problema que o Abel não conseguiu resolver. Então, por isso que eu digo, fica aquela dúvida, né? É um bom trabalho que tropeça agora, ou a exceção foi o começo do ano, né? A exceção foi o começo do trabalho. E claro, é uma cobrança muito difícil, porque o cara tem 2 meses de trabalho, né? Tinha ali uma construção do que o Dorival vinha fazendo, mas ele só tem 2 meses de trabalho, ele é um cara novo, precisa ter paciência, né? Periri pororó, mas de fato, essa estratégia, se for o que ele está fazendo, de botar todos os medalhões para jogar e comprar essa disputa só com o Rames, não vai adiantar se não der resultado, né? Está aí a história do futebol para provar que a única coisa que segura treinador no cargo de verdade é resultado dentro de campo. Então, escolher quem está melhor para jogar e não quem tem mais nome é o que vai segurar o Carpini, né, no longo prazo. Então, e acho que esse medalhão com quem ele parece não ter esse relacionamento, porque, cara, para mim é o seguinte, não botou, o time tá mal, não, né, você tem um cara como o Rames Rodrigues no banco e você bota ele para jogar 15 minutos, você tá comprando uma briga, você sabe que essa pergunta vai aparecer na coletiva e a torcida vai cobrar porque você não botou o cara antes. Então, é uma estratégia meio capenga, e né, tá cobrando o seu preço, e eu concordo com você, um estádio inteiro chamando de burro tem um peso tão grande que eu acho que tem treinador que só não foi demitido na pandemia porque não tinha torcida no estádio. Tá? Eu acho que tem gente aí que não teria sobrevivido 2020, 2021, aliás, né, especialmente 2021, sem com torcida no estádio não tinha segurado, né? Então 55 mil torcedores, você ser eliminado por um time do interior, um time menor, é uma bronca que o Carpini, e agora, né? Como que ele vai se provar? Né? Não tem um outro título curto aí para ganhar, então ele fica numa situação bem, bem difícil. Não tem a quarta-feira, né? Quando que todo mundo do futebol fala, né? O bom do futebol é que se perde hoje, tem quarta-feira para jogar e ganhar e afastar. Não tem a quarta-feira. A próxima quarta-feira vai ser lá no mês que vem, estreando na Libertadores, né? Imagina se ele chega a estrear na Libertadores e vai mal. Ele já está pendurado, por mais que o Casares tenha enviado lá, postado nas suas redes sociais, não, confiamos e tarará tal, mas essas coisas a gente sabe como funciona. Muito bem, Alícia, ontem foi ao ar uma entrevista que o Robinho deu para a TV Record, falando sobre o caso em que ele foi condenado por estupro na Itália, e ele diz que ele está sendo vítima de racismo, disse ele numa entrevista dada ontem na TV Record, Alícia. Pois é, Tirone, essa situação do Robinho parece bastante conveniente, né? Quando ele fala sobre racismo, eu realmente, se fosse um jogador italiano branco na mesma situação, ele teria sido tratado de forma igual ao Robinho? Não sei, tenho minhas dúvidas, né? É possível que haja um viés racista na justiça italiana, como existe em todos os países, como existe no nosso país, que a gente sabe, em que, né, a vasta maioria da população carcerária do Brasil é negra. Então, existe sim racismo no sistema judiciário, não tenho dúvida. Daí a você dizer que o Robinho, pelo fato de ser negro, é inocente, é um caminho muito longo, né? Existe um espaço, um abismo entre essas duas afirmações, até pelo fato de que um dos acusados, né, um dos condenados junto com o Robinho, que é o Falco, é um cara branco. Né? E até o que o Robinho fez até o momento foi questionar um processo que teve primeira instância, segunda instância, última instância. A defesa dele teve vastas oportunidades de apresentar provas da sua inocência, e isso não aconteceu. E não aconteceu de novo agora. Ele diz que tem provas, mas não mostra, né? O que ele traz a público inclusive contradiz áudios, coisas gravadas, né? Para quem ainda não ouviu o podcast do UOL, por favor, faça isso hoje. Né? Os áudios são muito claros. Ele diz, ela estava embriagada. Aí ele vai na Record ontem e diz, não, como é que ela estava embriagada? Se ela lembra que eu estava lá, né? E lembra de alguns detalhes. Então, ele está tentando desdizer coisas que ele mesmo falou e foi gravado falando.
Então, o Robinho precisa parar de brigar com a realidade e lembrar que ele foi condenado em última instância. Ele não está num processo de julgamento, ele já foi condenado. Então, se havia provas, que essas provas tivessem sido mostradas. Não foram. Então, parece assim um último recurso, né? Aquilo que os americanos no futebol americano chamam de Hail Mary, né? Que é aquela última jogada que você tenta fazer qualquer coisa para escapar, sabendo que agora no dia 20, na quarta-feira, vai haver o julgamento no STJ. Então, eu não vejo nada nesse momento que mude o curso da história do Robinho, né? Lembrando que ele foi condenado por estupro coletivo há 9 anos, está aí, só está solto porque veio para o Brasil antes da condenação. Então, querer agora brigar com a realidade, brigar com os fatos, brigar com os áudios, com as informações que foram coletadas pela polícia italiana e divulgadas aqui pelo podcast do UOL, parece um recurso bem desesperado e fútil nesse momento, né? Só mostra para mim o tipo de pessoa que ele é, que não assume as responsabilidades pelo que faz e que acredita que dar uma entrevista vestido de branco, com cara de coitadinho, vai mudar o que as evidências, né, o rumo da condenação dele, que foi conquistada com todo o processo, devido processo legal na Itália, né? E agora o Brasil vai julgar isso também, e espero que sustente essa condenação e que o Robinho pague pelo crime que cometeu, porque vale lembrar, o Robinho só está solto porque veio para o Brasil antes da sua condenação. Robinho é um homem condenado por estupro que não pagou a sua pena. E não vejo nada nessa entrevista que ele deu ontem que possa reverter o curso dessa condenação, e espero que é isso, ele pague pelo crime que ele cometeu, e não vai ser uma entrevista sem provas e, né, sem remorso que vai mudar o que a sociedade deve cobrar do Robinho.